Olá, boa noite. Então, hoje, dia 17/3, começando a nossa segunda live da Semana do Sono. Vou esperar agora alguns minutinhos da entrada de todos os convidados. E hoje a gente tem um tema interessante, que a gente vai falar sobre o sono ao longo da vida e como cuidar do sono até para ter uma saúde aí a longo prazo. Então, a gente, contextualizando, a gente está na Semana do Sono desde o dia 13, vai até o dia 19. A Academia Brasileira do Sono exerce diversas atividades. Bom, e o tema desse ano é Durma Bem, Viva Melhor. Eu sou Lúcio, sou neurologista, sou membro da diretoria da Academia Brasileira do Sono. E hoje a gente tem alguns convidados especiais. Eu vou convidar aos poucos, até para não desestabilizar aqui o sistema e até para poder apresentar cada um da melhor forma. E aí a gente pode começar aí os nossos temas. Olá, boa noite, Luciano. Boa noite, doutor Lúcio. Prazer estar com vocês aí. Bom, prazer é todo nosso. Bom, então, nosso primeiro convidado, o Dr. Luciano Drager. O Dr. Luciano é professor associado da Faculdade de Medicina da USP. Ele já foi diretor, então, na verdade, da gestão logo anterior, então, da Academia Brasileira do Sono, e aí um grande cardiologista que faz essa interface tão bem entre a cardiologia e a medicina do sono. Bom, eu vou convidando aqui aos poucos, fica à vontade, Luciano, se já quiser se apresentar de outra forma, já comentar alguma coisa. Não, tá tudo jóia, tá excelente. Eu queria parabenizar aí a Academia Brasileira do Sono por essa iniciativa, mais uma semana do sono, e vai ser um prazer aí ter um debate claro, objetivo, passando informações importantes nesse respeito. E para falar hoje de vários assuntos, temos aqui a professora que acabou de chegar. Então, por favor, Lúcio, com a palavra. É um prazer. Bom, a professora Cláudia Moreno, que é uma grande pesquisadora de todo o universo do sono, ela é professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e também já foi da diretoria, então é uma ex-vice-presidente da Academia Brasileira do Sono. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês e discutir esse assunto tão importante que é o sono. Bom, e o nosso último convidado é um convidado especial e até vou contextualizar o motivo aí desse convite, dessa participação. Então, só aguardar a entrada. E aí a gente tem nosso convidado, o nosso amigo Leopoldo Pacheco. Leopoldo Pacheco é ator, produtor, visagista, figurinista, trabalha ali em todos os âmbitos do teatro, então, tanto na frente do palco como nos bastidores. E, bom, e ele é um grande convidado, que foi uma ideia das lives desse ano, de em algumas delas a gente ter uma participação de pessoas que não fossem especialistas, que não fossem profissionais. Então, para a gente ter ali, dar voz à população, e aí hoje o Leopoldo está aqui participando, dando voz a todos vocês, aí como realmente um não profissional, um não especialista, e a gente vai querer ouvir muito todas as suas dúvidas, todas as suas histórias aí em relação ao sono. Bom, seja Boa bem-vindo, noite, Leopoldo. boa noite, um prazer. Enfim, de falar de uma coisa que eu acho que interfere tanto na vida da gente, né? Como profissional, eu tenho uma vida, vamos dizer, que não tem uma rotina de sono, né? E como eu fui adaptando a minha vida a isso, né? Então, conversar sobre isso, para mim, é bastante importante e tenho certeza vai ser bastante esclarecedor. É um prazer estar aqui com vocês, Luciano, Regina. Bom, então eu vou até começar pedindo mesmo a Cláudia, sua desculpa. palavra, assim, a sua relação com o sono. Então, o que que você pensa em relação ao sono? O que você já vivenciou em relação ao sono? Qual que é a sua vivência ali no dia a dia? Se tem alguma dificuldade, se você dorme bem? Compartilha aí com a gente as suas questões e a gente vai comentando aqui, puxando para um lado e para o outro para deixar aí a informação da melhor qualidade e realmente tirar todas as dúvidas. Bom, Cláudia, desculpa, falei Regina, Imagina. pelo amor de Deus. A gente fica um pouco nervoso quando começa a fazer live. Se você fica nervoso, imagina a gente. Então, Pois é, Esse é um grande é ator como esse, né? curiosíssimo isso. Pô, Pois é.
toda vez que eu vou apresentar, não é nem estrear, apresentar um espetáculo, a gente sempre tem um nervoso antes, porque no fundo a gente se joga de um abismo todos os dias, né? Então essa experiência, né, de estar se lançando a um lugar desconhecido é sempre perturbadora no melhor sentido, né, e interessante ao mesmo tempo. Bom, eu acho que eu sempre tive eu sempre me dei muito bem com o sono a minha vida inteira, apesar de trabalhar e dormir muito tarde. Eu, minha família, minha mulher também é produtora, meu filho é da área de música, e na minha casa sempre dormimos muito tarde e levantávamos muito tarde, até um evento chamado pandemia, que eu acho que alterou mesmo profundamente a minha relação com o sono. Até por uma experiência profissional que eu acho que ajudou a definir isso muito, né? Vou explicar um pouquinho para vocês por que isso. Quando a gente está gravando uma novela, a gente fica muito tempo dentro daquele trabalho, né? Você tem poucas horas suas. Então, você tem um período longo dentro do estúdio, às vezes não só no estúdio, na cidade cenográfica, em externas na rua, e que acaba te consumindo muito. Então, eu sempre morei no Rio num hotel, mas eu sempre dormi muito bem, eu nunca tive muito problema com o sono, até a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Eu estava fazendo uma novela que parou no meio. A pandemia pegou exatamente no meio da novela, uma novela da Sete, do Daniel Ortiz, e eu fiquei afastado, sei lá, de março a julho, eu fiquei afastado na novela. Em agosto, a gente retomou as gravações num sistema quase laboratorial, assim, né? Dentro dos estúdios Globo, do Projac, você tinha áreas onde podiam ter onde podiam passar algumas pessoas, outras mais restritas, e o estúdio onde era absolutamente isolado. Então eu tinha um camarim para mim, todo mundo estava vestido com aquelas roupas brancas, máscaras, e era um isolamento. Fomos os primeiros a voltar a gravar, eu e a Flávia Alessandra. Fomos os primeiros a voltar para dentro do Projac, dentro da pandemia. Então, para isso acontecer, o que eles faziam? Os atores que eram de São Paulo, no meu caso, a Flávia é do Rio, eu sou de São Paulo. Os atores que vinham de São Paulo gravar a novela, eles isolaram um andar de um hotel, excelente hotel, eles isolaram uma área e cada um tinha o seu quarto. E a única coisa que me incomodava é que esses quartos hoje, em muitos hotéis, eles são blindados, né? Então é uma janela inteira de vidro, onde só funciona por ar-condicionado. E eu passei, vamos dizer, 6 meses dentro dessa estrutura, aonde a gente pedia comida, a comida chegava na porta do quarto, você abria, pegava sua comida, levava para dentro, comia, devolvia suas coisas lá para fora. O carro que vinha te pegar tinha um isolamento, uma cabine fechada dentro do carro, que você não tinha contato com o motorista. Você ia gravar, voltava para o hotel, subia para o seu quarto, e assim foi um período muito longo. Então, quando dava 9, 10 horas da noite, eu não tinha mais absolutamente, assim como todo mundo, não só eu, é que eu estava num hotel, num quarto blindado. Então, a sensação que eu tive um pouco, eu brincava muito com isso, é que eu me sentia um hamster dentro de uma gaiola onde eu estava vivendo dentro daquele lugar, né? Então, até exercício, eu ficava andando pelo corredor, cara, todo mundo estava dentro dos seus quartos, cada um saía num horário, ia para a academia era isolada, você separava um horário para você na academia, não tinha mais ninguém, limpava-se tudo, era uma loucura, né? Uma experiência profissional trabalhando dentro dessa estrutura isolada. Então, quando eu dava 9h30, 10 horas da noite, eu já estava exausto de cansado. E comecei a dormir muito cedo. E assim passou a ser o meu sono a partir dessa experiência. O meu sono passou a vir para muito cedo. Essa questão do relógio biológico, a doutora Cláudia, enfim, como isso funciona, a gente sempre pensa nisso, né, que a gente tem um despertadorzinho. Eu sempre acordei nos horários sem precisar de despertador. Eu sempre fui muito regrado nesse sentido, mesmo quando eu ia dormir muito tarde, eu precisava acordar muito cedo, eu me organizava e tudo dava certo.
A partir da pandemia, isso mudou radical. Eu comecei a dormir muito cedo e acordar muito cedo, o que era muito estranho para mim. Porque acordar 5, 6 horas da manhã, eu já não tinha mais absolutamente o que fazer. Depois que terminou a novela, eu passei o resto da pandemia numa fazenda, aonde esse horário me serviu muito bem. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, fazia um café, sentava na frente do jardim da fazenda e ficava ouvindo os bichos acordarem. E assim foi uma experiência. Então, o meu sono passou a ser esse até hoje, né? Essa experiência é bem interessante, Leopoldo, que eu acho que dá para a gente explorar alguns temas aí, a partir daí, que eu acho que a Cláudia pode até contribuir bastante nesse sentido, da relação, né, do cronotipo, de quem dorme mais cedo, dorme mais tarde, a influência do ambiente. Então, você passou por um período de isolamento maior, então que não tinha muito estímulo, que ficava restrito ali no quarto, só ia para o trabalho. E depois para um ambiente completamente oposto, né? De um ambiente muito aberto, com muita luz, e o tanto que isso influencia no sono. Cláudio, se você quiser comentar nesse sentido amplo, até da pandemia, toda essa relação que a gente teve aí em relação aos ritmos, em relação ao sono, acho que seria bastante interessante. Eu quero sim, eu acho que é um depoimento bem interessante de uma pessoa que é extremamente vespertina, pelo que você contou, inclusive no seu próprio ambiente, a família toda vespertina, e aí depois você passa a ter um comportamento matutino. Matutino. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho vontade de esclarecer aqui é que existe uma base genética para o que a gente chama de cronotipo, que é justamente essa característica individual que se relaciona com o horário de dormir e acordar e de realizar atividades para quem está nos assistindo. Então, a isso a gente dá um nome de cronotipo, e existem os matutinos, os vespertinos e os intermediários. Essa característica, então, ela tem uma base genética, mas ela sofre uma influência do ambiente, dos horários sociais tremenda. Tanto é que mesmo as pessoas vespertinas, elas vão acordar cedo quando precisam acordar cedo para trabalhar. O que acontece é que elas muitas vezes vão sofrer alguma coisa com isso. Então, por exemplo, quando você diz que eu fiquei muito curiosa com uma parte final do seu depoimento que eu queria saber. Você disse: eu dormia muito bem, dormia tarde e acordava tarde. Na pandemia, passei a dormir cedo e acordar cedo. Faço isso até hoje. E como é o seu sono hoje? Ele piorou? Você se sente sonolento em algum momento do dia? Você tem alguma dificuldade para pegar no sono quando você vai para a cama ou não? Eu queria muito saber essa parte, essa consequência disso, porque muitas vezes, quando a pessoa faz uma mudança tão radical como essa que você está dizendo, existem algumas consequências que podem acontecer. Mas veja, é importante a gente lembrar que a gente tem, o nosso cérebro tem uma plasticidade neural. É por isso, e isso é temporal também. Tanto é que eu consigo sair daqui de São Paulo e mudar para o Japão, num lugar que está 12 horas invertida. Se eu não pudesse, invertidos, né? Se eu não pudesse fazer isso, ninguém podia mudar para o Japão, a gente não podia viajar para a Europa, a gente não podia atravessar fusos horários. Mas vamos falar um pouco de você, eu fiquei curiosa, como é que é o seu sono hoje? Então, que eu tenho a impressão que aconteceu, eu conversei isso com o Lúcio outro dia, eu tenho um pouco a impressão do que aconteceu é que há 2 anos atrás eu tive pela primeira vez uma crise de angina, pela manhã, em horário de repouso. Isso se repetiu na mesma semana, outras 2 vezes, também na mesma coisa, ao amanhecer. Às vezes eu conseguia dormir cedo, mas profissionalmente, por exemplo, no teatro, eu vou dormir muito tarde. Né? Hoje eu estou fazendo um espetáculo, 2 espetáculos diferentes, onde eu vou dormir muito mais tarde, mas eu continuo acordando muito mais cedo. O meu despertador me acorda mais cedo. E fui ao cardiologista, conversando com ele acredita que os problemas cardíacos, de uma certa maneira, estão ligados ao sono. E eu comecei a tomar alguns remédios que não são de adição, mas que me ajudaram muito. Então, hoje em dia, em função do tratamento que eu estou fazendo com o Dr. Alexandre, eu me sinto confortável
com os remédios que eu tomo e com o meu sono. Apesar de ainda assim eu acordar 4, 5 horas da manhã e custar um tempo a voltar a dormir. O meu primeiro sono para ir dormir, eu durmo rápido. Eu tenho sono, é gostoso, eu durmo rápido, mas eu acordo no meio da noite. E aí, às vezes, eu luto um pouco para voltar a dormir. Volto a dormir muitas vezes, outras não. Quando eu tenho algum trabalho na sequência, alguma coisa que ocupa a minha cabeça, esses gatilhos tomam conta do meu sono, né? E os E seus acabam me medicamentos, atrapalhando. os medicamentos que você toma, só para eu entender, são por causa de questões cardiovasculares Por ou são causa da para angina. dormir? Ah, tá, por causa da Por angina. causa da Você não angina. Eu não toma, tenho nenhuma cardiopatia, mas eu tá. tenho angina. Você não toma medicamento para dormir. Eu tomo, ele chama-se, meu pai do céu, e o nome de remédio, eu já vou pegar já ele ali e te digo que ele está aqui do meu ladinho. É o monocordil, é o do coração, monocordil retar, eu tomo, que é para... Tomo à noite, e o outro é o Donarém retar também, que é o do sono. Tomo esses dois remédios são os que eu tomo à noite. Bom, vou até aproveitar uma outra deixa, Leopoldo, que eu acho que falou uma palavra-chave aí que o Luciano já até Eu imagino. sentiu citado. Então, e aí a gente até puxar para essa relação, né, das consequências do sono, tanto o sono de má qualidade, o sono encurtado, até dessa relação mesmo do trabalho competindo com as horas de sono e implicações em saúde. Então, uma das que a gente pensa são aí relacionadas ao sistema cardiovascular, aumento do risco cardiovascular, e o Luciano estuda muito isso, então até seria uma boa oportunidade para a gente ouvir a experiência dele nesse sentido. Obrigado. Lúcio, primeiro, parabenizar o Leopoldo pelo trabalho dele de muitos anos, né? Todos nós acompanhamos as diversas ações dele como ator, produtor. Eu descobri há pouco que é maquiador, tem várias, é um homem multifacetado. Então, a nossa admiração ao trabalho dos artistas de forma geral, espalhando a cultura nesse sentido. Muito Então, obrigado. eu imagino, é um prazer estar com você, com a Cláudia, com o Lúcio nesse episódio. Bom, nós estamos aqui discutindo pontos importantes de um período na nossa vida que nós passamos aí 1/3, 1/4 da vida dormindo, né? Nós sabemos que essa duração do sono, ela evolui com a idade, a gente não tem aquele mesmo padrão. E você mencionou muito bem a pandemia como um gatilho com a mudança nesse cenário. É importante dizer, e já vou entrar na questão da angina, que nós estamos aqui avaliando várias dimensões do sono. O que eu quero dizer com isso? A importância da duração, a importância da qualidade dele durante esse episódio, e eu vou acrescentar uma outra, que temos mais, né? Mas eu vou acrescentar um terceiro, que é a regularidade desse sono. E todas essas dimensões, Leopoldo, são, em vários domínios, inclusive na parte cardiovascular, cardíaca, importantes. Né? Toda vez que eu altero duração, qualidade e os determinantes dessa piora da qualidade, e a irregularidade desse padrão, uma hora do mais tarde, acordo cedo, outra hora, enfim, que eu mantenho essa irregularidade, e a Cláudia vai entrar daqui a pouco num tema que chama jet lag social. Aguardem, fiquem com a gente para discutir sobre isso, né? Nós vamos ter interrupções, nós vamos ter estresse para o organismo. Seja a descarga de adrenalina no corpo, seja um aumento da produção de outros hormônios do estresse, como cortisol, seja a produção que a gente chama de marcadores de inflamação, e acabam aí sobrecarregando as artérias, sobrecarregando o coração, e a longo prazo pode contribuir, sim, para o surgimento de alguma doença. Né? Nós sabemos, né, Leopoldo, você sabe bem, eu tenho certeza que o Dr. Alexandre, que cuida de você, deve ter mencionado isso, você menciona muito uma angina durante o período da manhã, né? Logo que acorda. Nós sabemos que, em linhas gerais, a maior ocorrência da doença cardiovascular, por exemplo, a angina ou infarto, ocorre nesse período das 6 da manhã ao meio-dia, estatisticamente, epidemiologicamente. Caraca. E muito disso está nessa transição do sono para a vigília. A reação de alerta quando a pessoa acorda,
ou a programação do dia, e nessa transição é que muitas vezes você pode ter a ativação de sistemas, e numa pessoa predisposta você pode ter, obviamente, o desencadeamento aí, da angina, do infarto, etc. Né? Agora, olha que curioso, se a pessoa tem um distúrbio do sono, hoje tem evidências, por exemplo, aquela doencinha do ronco, né, a apneia do sono, que muitos casos de angina e infarto acontecem de madrugada. Potencialmente porque os fenômenos da apneia, por exemplo, estão adiantando aquela ocorrência daqueles eventos do coração. Tá? Então, hoje o sono faz parte crucial, e isso faz parte desse ritmo circadiano e dos vários fenômenos, em que uma pessoa pode desencadear a angina do peito, como você teve, né? Espero que esteja tudo bem, tem certeza Sim, que foi faz bastante devidamente tempo que investigado. Que bom, e está estável, né, nesse está contexto. estável, exato. Complementando, você tem indícios, agora entrando no seu tratamento, você menciona muito bem, de uma insônia de manutenção. Você dorme bem, mas você tem acordado com uma certa frequência no meio da noite, ou eventualmente, às vezes, antes do horário normal de acordar, e essa dificuldade em retomar esse sono. Se isso começa a ficar muito frequente, essa insônia de manutenção fica crônica, né? 3 vezes por semana, por 3 meses, né? Incluindo um dos remédios que você toma, a trazodona retard, é um dos remédios usados realmente nessa insônia de manutenção, tá? E aí eu queria te fazer uma pergunta, e você pode também nos perguntar, teremos o maior prazer Claro. aqui nesse contexto. Essa questão da insônia em si, porque você falou muito que você mudou o padrão do horário de dormir e do horário de acordar, mas essa insônia que você acorda no meio da noite, a dificuldade de retomar, piorou também com a pandemia? Veio nesse pacote, Leopoldo? Ela veio no pacote da pandemia. Eu não tinha, eu dormia feliz, assim, 8 horas seguidas. Eu acho também que tem uma questão da idade, tem a questão da próstata, do aumento da próstata, de levantar 1 ou 2 vezes na noite. Eu volto e é mais difícil, voltando do banheiro é mais difícil pegar no sono. Eu acho que é uma conjuntura toda, né? Essa é a impressão que eu tenho. E os gatilhos do estilo de vida que a gente vem levando hoje em dia, né? Eu tenho evitado ficar olhando jornal muito tempo, eu tenho evitado porque realmente são coisas que me tiram sono, né? O mundo vivendo uma guerra, enfim, coisas que interferem diretamente na cabeça da gente como gatilhos para te tirar a atenção de qualquer coisa, né? Perfeito. E na pessoa suscetível, né, Lúcio? E a Cláudia também, né? Não pessoa suscetível, com tendência à insônia, esses gatilhos, o próprio acordar à noite, né, Lúcio? Eu acho que acaba sendo desencadeantes aí para perpetuar esse processo que milhares de pessoas, assim como o Leopoldo, passam ou estão sujeitos a isso, não é mesmo, Lúcio? Eu ia comentar exatamente isso, que o entendimento que a gente tem da insônia é exatamente o que você ilustrou. É uma pessoa que já tem uma predisposição, então, sei lá, dentro de um contexto, amanhã eu tenho um compromisso, aconteceu algo pontualmente. Já é uma noite mal dormida, mas que quando tem um evento aí maior, estressor, para muitas pessoas foi a pandemia, ou às vezes até um evento grande, até que seja bom, por exemplo, o nascimento do filho, ali gera uma grande mudança, que é normal passar alguns dias dormindo mal, mas muitas vezes isso se cronifica. E às vezes isso se cronifica até por hábitos que a gente acaba assumindo, ou porque tem um fator ali que mantém esse processo. Então, um dos entendimentos que a gente tem da insônia é exatamente isso que você ilustrou. Então, já tinha alguma predisposição, uma noite ou outra que seria ruim, porque tinha um fator ali acontecendo naquele dia, e aí tem um evento maior que faz com que tenha dias ali de insônia mais marcante, persistente, e depois isso se transforma num processo crônico. Então, eu acho que ilustra bem o que você trouxe, e é exatamente como a gente entende hoje a questão da insônia. Eu queria só acrescentar uma questão que eu acho que é importante, sobre o Luciano lembrou da questão do jet lag social. O jet lag social, para a maior parte das pessoas, como é que funciona? A pessoa trabalha de segunda até sexta-feira, num determinado horário, chega em casa
tarde, enfim, e vai dormir, mas ela tem que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar e, portanto, ela não dorme a quantidade de horas Suficiente. que ela gostaria. Ela gostaria de dormir 8 horas e dorme 6. Então, ela deixou de dormir 2 horas por dia. Se você fizer essa conta, 2 vezes 5, 10, são 10 horas de sono a menos durante a semana, que ela não vai repor no fim de semana completamente, porque ela continua tendo que dormir 8 horas. Então, 8 mais 10 seriam 18, e a gente não dorme 18 horas seguidas. Mas ela vai conseguir dormir um pouco a mais do que ela dormia durante a semana. Em vez de dormir 6 horas, ela vai dormir 8 horas e meia, 9 horas às vezes. Quer dizer, tem um efeito rebote, tem um efeito também de mudança de horário, que é o tal do jet lag social. Muda a duração e muda quando dorme. Ela vai dormir num horário que ela gostaria e acordar um pouco mais tarde. Então, essa questão de compensação do fim de semana acontece muito com pessoas nas áreas urbanas. A gente agora, eu estou agora fazendo mais uma pesquisa comparando área urbana e rural, e na zona rural a gente vê isso muito diminuído. Na zona urbana, esse jet lag social ele aumenta muito. Uhum. Agora, numa pessoa que tem um padrão de vida que é, como o Luciano também lembrou, irregular em termos de horários, de dinâmica temporal, e que você dorme num dia num horário, no outro horário você dorme, o que me parece, quando eu ouço a sua narrativa, é que você está em privação parcial de sono. Por causa dessa privação parcial de sono, você acaba tendo esse sono cedo. Na verdade, para tentar compensar um pouco essa privação parcial. Pode parecer um pouco estranho, mas o raciocínio que eu estou querendo levar é quase como se um jet lag social diário. É assim, você está tentando diariamente compensar aquilo, e aí você acorda. Entende? Então, isso acaba reduzindo mais o seu sono. É um círculo vicioso Uhum. que você, de fato, só vai conseguir regularizar, e aí eu vou reforçar essa redundância, quando você conseguir ter um padrão regular de sono. Então, talvez quando você voltar para a fazenda e conseguir ter um horário mais fixo de dormir, mais regular de dormir e acordar, talvez você consiga melhorar. Mas como você falou, tem uma questão da idade. Com a idade, a gente ficou hoje de falar do sono ao longo da vida, né? Com a Aham. idade, a gente sabe que a gente tem um padrão que muitas vezes dificulta esse longo episódio de sono. É Uhum. muito comum quando a pessoa passa dos 50 e poucos anos, ela começar a ter um sono monofásico, mas ela começa a ter mais vontade de ter um cochilo em outro horário do dia. Sim, Ela acaba tendo esse padrão um pouco diferenciado. Então, sim. isso acaba influenciando, como você falou, outras questões de saúde, mas eu acho que o seu problema de sono, é claro que você está tratando, etc., mas eu não tenho a menor dúvida que quando a sua vida ficar mais regular em termos de horário, você vai conseguir ter um sono de melhor qualidade. Eu queria terminar um pouco com isso, passar a palavra para os meus colegas aqui. Eu vou usar diversas vezes as suas palavras, para puxar os assuntos e Não, tudo, imagina. mas assim, Estou pode adorando perguntar isso também. tudo. Então, até você comentou dessa percepção de que o sono, de certa forma, envelheceu. Então, de que o sono ficou menos contínuo, a questão de acordar para urinar. E aí, eu até ia puxar isso para ver se o Luciano também comenta. Exatamente isso, essas mudanças que a gente vê à medida que envelhece. E até puxar para esse sintoma, né? De várias vezes ao banheiro à noite, se realmente é sempre ligado à próstata, o tanto de água que consome, se tem outras aí explicações para isso, o que a gente pensa nesse sentido. Então, essa visão geral do envelhecimento do sono e esse sintoma de precisar urinar no meio da noite. Eu queria comentar, Lúcia, esse tema é muito importante, né? Então, ao longo da vida, né, para você ter uma ideia, um recém-nascido dormindo, Leopoldo, aí, 16, 18, 20 horas, dependendo, e aí você vai diminuindo isso ao longo do ciclo da vida, cada um, obviamente, com a sua necessidade nesse contexto. E o que acontece com o envelhecimento, assim como nós temos aí o cabelo branco, as Aham. rugas, nosso cérebro também vai aos poucos envelhecendo, e a arquitetura, que são as fases do sono, também tende a ser mais superficiais, né? E muito mais suscetível aos eventos externos. A preocupação, as demandas,
a urinar durante o dia, etc. Aí junta isso comorbidades, medicamentos que podem influenciar, a próstata que você mencionou, né? Tudo isso está num pacote que os fatores desencadeantes de alteração do padrão do sono e de, muitas vezes, surgir um distúrbio do sono associado, aumentam muito, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa também começa a ganhar peso, a pessoa começa a roncar. Então, isso tudo vem num pacote do envelhecimento. Ah, então não tem solução? Tem. Eu acho que a gente tem que adotar algumas posturas dentro da realidade, né? Eu vi você, quando você falou assim, quando a Cláudia mencionou, vai, volta para a fazenda, aí você fez assim. Adoraria. Eu adoraria, né? Eu adoraria, né, Adoraria. meu Leopoldo? Mas então a gente adapta isso, né? Adapta como? Procurando, dentro da sua rotina, criar mecanismos que possam fazer com que, a despeito do envelhecimento cerebral, a despeito do impacto da idade na qualidade, na quantidade do sono, isso possa ser atenuado. Seja com hábitos adequados de regularidade, o padrão alimentar, até, por exemplo, falando especificamente da questão da diurese à noite, né, ir para o banheiro e fazer xixi, diminuir o líquido À noite. da noite, né, para você ter menor necessidade de ir para o banheiro, porque muitas vezes isso é o gatilho para voltar e Uhum. você começar a ruminar, pensar no Claro. dia seguinte o que eu vou fazer, e aí desencadear e o cérebro fica ativo, né? O tratamento adequado das doenças crônicas, tentando evitar medicações que possam também, por efeito colateral, impactar o sono. Se tem apneia, tratar a apneia. Quer dizer, em outras palavras, tem todo um conjunto de fatores que você pode fazer para tentar amenizar o impacto natural da idade nisso. O que a Uhum. gente não tem que ter, né, Lúcio e Cláudia, é falsas expectativas ou esperar que o seu sono, Leopoldo, assim como o meu, do Lúcio, da Cláudia, vai ser o mesmo sempre. Não, Eu claro. tenho que dormir 9 horas, porque quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 15, eu dormia 9, 10 horas. Então, isso até para tirar a pressão disso, né, Lúcio? Para que a gente possa realmente entender que nós estamos adaptando, mas nós precisamos respeitar o padrão atual e tentando amenizar, controlar o som, a poluição sonora, Claro. a luz, ter um quarto silencioso, com controle até da temperatura, porque nós vamos ficar mais sensíveis cada vez mais A às influências higiene do externas, sono, né? né? Exatamente. Então, acho que essa higiene do sono que a gente tanto fala, mas que na prática a gente vê frequentemente desvios do protocolo, né? Que é o grande desafio nosso. Quem nunca acordou de madrugada, deixa eu dar uma espiadinha ali no meu celular para ver se tem alguma mensagem ali, né? Pronto, já está errado porque a Ah, luz do celular, muitas isso. vezes o conteúdo do celular desencadeia emoções que possam Claro, influenciar o seu claro, sono. claro. Eu acho que esse é muito importante, não é mesmo, Lúcio, Cláudia, Paulo, Leopoldo, nesses Não, contextos. com certeza. Eu Me queria dá até um. puxar Acho que o Leopoldo também uma queria falar. só puxar acho que um assunto que você comentou, que também é assim, bom, a gente dorme todas as noites, a gente ali, é uma coisa que a gente é, tem essa vivência, a gente ali entende nosso padrão e tudo, mas às vezes a gente não avalia muito bem o nosso sono. Então, às vezes a gente ali tem uma percepção ruim, às vezes acha que dorme melhor do que dorme, ou pior do que dorme, ou a gente não fica tanto atento a quantas horas de sono que a gente dorme. E às vezes, na verdade, a gente tem algum sintoma que a gente percebe e tudo, mas a gente inventa ou associa com outro fator. Então, bom, durante o dia eu acordo meio cansado, aí sempre tem um motivo. É porque essa noite eu fiz isso, ou porque ontem meu dia foi muito cheio, ou se sente sono no meio da tarde, aí fala, é porque, na verdade, sei lá, eu comi algo muito pesado. Então, sempre arruma ali uma associação para tentar justificar aquilo e não pensar que realmente é um problema de saúde, de que é Uhum. realmente um distúrbio do sono. E um sintoma que eu acho que acontece muito isso é a questão a gente chama noctúria, que é de fazer xixi no meio da noite. Então a Uhum. gente vê muito isso, principalmente nos homens, essa associação do tipo, bom, mas é porque os dias são muito quentes, ar-condicionado ligado, eu bebo muita água. Então sempre justifica ali por ter um motivo. Então é o tanto de água que consumiu,
ou essa também, que é um fator associado muito realmente comum do tamanho da próstata, e às vezes não avalia também que pode ter outro fator do sono associado. Então, mesmo ali, mesmo que a próstata seja um pouco maior, talvez se o sono fosse de boa qualidade, não precisaria acordar, ou acordaria só uma vez em vez de duas ou três. Uhum, Então, é um sintoma que muitas vezes as pessoas menosprezam e que uhum, pode ter outros fatores. Então, pode estar associado com uma insônia, pode estar associado com a apneia. A gente tem essa evidência que a apneia aumenta ali a liberação de alguns hormônios que aumentam o volume urinário, então e que leva a despertares, a gente tem consciência da bexiga cheia. Então, às vezes a gente tem isso também, de a gente acomodar com algum sintoma ou a gente justificar esse sintoma. Como o sono é uma coisa tão natural para a gente tem essa tendência de naturalizar tudo, de que tudo realmente é algo, é da fase que eu estou vivendo, ou que tem algum comportamento que eu faço que está associado com isso. Então, como é uma live aí destinada ao uhum. público geral, lembrar disso, de que, olha, se algo acontece ali no meio da noite, tentar ver, tentar entender exatamente o motivo e não arrumar uma justificativa simples, que às vezes é um processo mais complexo que envolve vários fatores e tudo. Leopoldo, você queria falar, Leopoldo? Gostaria, por favor? É, sim, eu acho que tem sim uma diferença grande hoje. Eu sinto que antes eu precisava de 8 horas para dormir. Hoje em dia, se eu dormir 6, eu vou ter a mesma disposição de sempre. Eu passo um dia excelente, eu tenho muita energia. É claro que quando eu estou mais preocupado em algum, sei lá, algum problema familiar, algum problema que você está passando, é lógico que eu entendo que isso interfira no meu sono, né? Se eu acordar para ir ao banheiro imediatamente, ao deitar na cama, me vem o pensamento e interfere no meu sono. Mas eu me sinto, às vezes eu fico impressionado com a disposição mesmo, assim, sabe? Então, por exemplo, nesse momento, eu faço um espetáculo que tem 2 horas e meia. A gente faz 2 espetáculos no sábado e 2 no domingo. Então eu chego no teatro, sei lá, meio de meia, 1 hora da tarde, e vou sair de lá 11 horas da noite, 11h30. Uhum. E essa adrenalina que a gente usa para se jogar nesse abismo 2 vezes por dia, leva muito tempo para evaporar, sabe? Assim, não é que eu vá sair do teatro 11 horas da noite e vou pro hotel onde eu estou agora. A gente está fazendo uma turnê pelo Brasil, não é em São Paulo, é cada semana numa cidade diferente. Você pega um avião, se desloca, vai, entra num hotel, um outro quarto, uma outra realidade, uma outra comida, uma outra temperatura, outro tudo, né? Então, acho que e vai ser de março a julho, a junho, vivendo meio que cada semana num lugar, né? Então, assim, quando ela falar, quando você voltar para sua rotina, fazenda, eu adoraria, mas a realidade, minha realidade profissional não permite. Então, eu tento otimizar isso mesmo, assim, sabe? Me alimentar corretamente, dormir essas pelo menos 6 horas que eu preciso. Então, se vamos sair do teatro, vamos para um lugar, encontrar, beber, passar a noite, eu vou até a página 3. Aí eu falo, gente, tchau. Eles são jovens, eles têm 20, 30 anos, vai lá. Eu não tenho mais, então eu preciso ir dormir mais cedo. Né? Eu preciso das minhas 6 horas de sono para eu estar vivo no dia seguinte, porque eu tenho outros 2 espetáculos no domingo. Volto para São Paulo na segunda-feira, eu meio que chega o meu sábado e domingo, segunda e terça-feira, né? Hoje é o final do meu domingo, né? Para eu poder ter dormido, minha cabeça ficar num lugar razoável, né? Amanhã eu retomo os meus trabalhos. Claro que não é assim. É lógico que eu já estou trabalhando desde segunda-feira. Uhum. Mas essa é a realidade dos atores, né? Essa é a realidade do trabalho da gente, né? E verdadeiramente conversando com pessoas como o Lúcio, com o Alexandre, que é um cara que eu adoro ele, sobre essa realidade nossa, assim, né? Eu gosto de cozinhar, então eu faço questão de fazer uma comida saudável, boa,
À noite, comer comidas mais leves. Hoje em dia, mais do que nunca, comer leve à noite está fazendo uma diferença muito grande para eu dormir melhor. É, então, acho que tem esse panorama profissional também que interfere muito, sabe? E que, graças a Deus, eu tenho consciência dos meus problemas do sono, né? Então, assim, eu tento verdadeiramente me concentrar e meditar a respeito de como o teatro me ajuda muito nisso, né? Exercícios que eu possa fazer que me ajudam a voltar para o sono, né? Ô, Lúcio, um parênteses aqui. Então, diante de todo o esforço do Leopoldo, então, quem está aí no Brasil, procurem, atendam a festa do Leopoldo. Ele está fazendo um esforço enorme, está, inclusive, comprometendo o É, sono dele. Então, prestigie o teatro. é isso Vai, ele mesmo. está rodando o É Brasil, né? isso mesmo, Luciano. Não é? Não, E a Cláudia, acho que tem uma coisa para a Cláudia aí, né? Esse depoimento dele foi é, sensacional agora, que levantou a bola para a Cláudia, não é mesmo, Lúcio? vou até introduzir aqui a pergunta, porque uma questão que a gente vê muito é isso, a vida social, principalmente profissional, interferindo no sono. Então, o que a gente vê mais, até com as profissões aí mais clássicas, do tipo, o médico dá plantão, aí a gente até entende melhor isso, né? E aí passa a noite de plantão e ele não pode dormir. E aí eu acho que tem um ponto até muito interessante do que você trouxe, que é assim, bom, o trabalho vai até mais tarde, invade ali aquele horário, e às vezes o descanso tem que ser em um momento que, na verdade, as outras pessoas estão trabalhando. E você comentou uma coisa que é uma situação bem específica, e aí assim, eu nunca tinha pensado nisso, que para vocês também, além do horário no dia, existe um fim de semana que é diferente do que é o nosso, né, ali. Então, assim, os dias de folga são diferentes da maioria das pessoas. Então, os Uhum. dias que vocês estão mais inativos para o descanso é o dia que a cidade está fervendo e tem todo aquele movimento. Então, a ideia seria puxar mesmo esse assunto para a Cláudia para comentar isso, então, que a gente chama de trabalho de turno, essa relação do descanso em um momento que todo o resto está trabalhando, como que isso interfere no sono, do horário, tudo isso. Então, eu acho que é importante, ele estava falando, eu estava aqui pensando que eu prefiro falar em higiene circadiana em vez de falar de higiene do sono. Higiene circadiana, a gente está falando, quando a gente fala isso, a gente está se referindo ao ritmo circadiano, ou seja, aos ritmos biológicos, Biológicos. à ritmicidade do organismo, que ela está sempre sincronizada com variações do ambiente, como, por exemplo, o dia à noite, o claro e o escuro, e os horários sociais. E por que eu acho que isso é mais importante? Porque a gente, para poder fazer a higiene do sono, a gente tem que ter, de certa forma, a possibilidade de escolher. E muitas vezes eu não posso escolher o horário que eu vou dormir ou o horário que eu vou acordar, porque eu tenho uma condição de trabalho que não permite isso. E isso acontece tanto com quem leva uma vida artística, como com quem trabalha em turnos, trabalha à noite, pessoas em serviços Seguranças, essenciais, quer dizer, saúde, segurança. Então, você tem saúde, putz, muito. policiais, bombeiros, hospitais, médicos, enfermeiros. E essas pessoas, elas são observadas como se elas pudessem trabalhar às 3 da manhã da mesma forma que elas trabalhariam se fosse 3 da tarde. Uhum. Então, todo mundo imagina que essas pessoas vão ter o mesmo rendimento, o mesmo desempenho, vão trabalhar da mesma forma. Isso não acontece, porque você vai ter uma resposta diferenciada, porque a espécie humana é diurna, assim como a coruja é noturna, e a gente responde de uma forma diferente. Então, isso faz com que as pessoas que trabalhem à noite, ou no seu caso, que não trabalha a noite inteira, mas vai até, sei lá, 2 da manhã, por exemplo, Uhum. você tenha que dormir muito mais tarde. Consequentemente, você acaba tendo que ter algum sono de dia, provavelmente, para compensar isso, esse número de horas, se você não consegue dormir mais e tal. Uhum. E o sono do dia não é igual ao da noite, ele tem uma Não, outra qualidade.
Além disso, a gente sabe que essa simples inversão está associada com uma série de outras morbidades. Então, as pessoas que trabalham à noite, elas têm um maior risco de ter problemas gastrointestinais, cardiovasculares, câncer de próstata, câncer de colo retal, câncer de mama, no caso das mulheres. Então, a gente sabe que esses riscos estão aumentados porque houve uma inversão dos horários de dormir e acordar, e com isso também você tem uma inibição da produção do hormônio melatonina, porque as pessoas estão expostas à luz, e quando elas estão expostas à luz à noite, a melatonina não está sendo produzida, que é um hormônio, tem um monte de funções no organismo. Quer dizer, eu acho que a gente, quando olha para um... Claro, a gente estava falando de você individualmente, mas se a gente sair do nível individual e for para um nível populacional de sociedade, a gente tem que repensar, e é aí que eu quero chegar, como é que a gente desacelera? É uma questão importante, a gente precisa desacelerar, ainda que você faça os espetáculos que precisam ser feitos, a cultura ela é feita, sem dúvida alguma, muito à noite, a gente tem que valorizar a cultura, mas, por outro lado, é importante que as pessoas sejam também poupadas e respeitem. Então, é importante respeitar os horários e as necessidades de sono que as pessoas tenham. Quer dizer, poder dormir à tarde, poder se respeitar, poder ter dias de folgas. Você ainda pode escolher os seus dias de folga. Agora, tem muita gente que não pode. Claro. Tem muita gente que trabalha todos os dias da noite e não É. consegue escolher os dias de folga. Ou nem E tem outra... folga, né? E Ou além nem de... tem folga. E uma Ou tem outra 2 coisa... ou 3 trabalhos, né? A pessoa trabalha 12 por 36 no hospital, trabalhou 12 e vai para o outro trabalhar mais 12. E uma coisa também que é muito importante, que a folga na segunda-feira não é igual à folga no sábado. Os teus amigos não estão de folga na segunda-feira. Não tem Então, social, né? a sua família não está inteira de folga na segunda-feira. Então, tem um outro valor social também, que também é muito importante para a nossa saúde mental. Eu queria completá-lo, se me permitir. Até eu estou vendo aqui um comentário da Thaís. Obrigado, viu, Thaís, pela colocação. O que é melhor ou menos pior, né? Nos dias de descanso, dormir durante o escuro ou manter a regularidade dos dias de trabalho? Olha, Thaís, as duas coisas são importantes, né? Regularidade no trabalho, você controlar a luz, né? Ter regularidade para o sono. Mesmo que você altere o seu horário de dormir e acordar, mas respeitando e mantendo essa regularidade, esse período que você precisa, tudo é importante. Mas eu queria provocar até um pouco a Cláudia, porque ela colocou muito bem que esse tema, viu, Leopoldo, que eu vou falar agora é polêmico, tá? Mas é importante. Ela colocou muito bem que a gente não compensa no final de semana aquele sono perdido cronicamente nos 5 dias, e ela está corretíssima. Cláudia é uma especialista na área. Mas vamos lá, levando para o mundo real. A pessoa está privada de sono e ela não consegue mexer isso. Será que mesmo sendo uma... Eu estou falando independente se o final de semana for sábado e domingo, ou se o seu final de semana, Leopoldo, é na segunda ou na terça, enfim. Eu estou falando de você poder ter, em alguns dias da semana, por exemplo, um final de semana, a chance de você estender esse sono. Tá? Embora você não compense, estender esse sono. Isso faz mal ou faz ruim? É essa a provocação. Porque isso é um tema polêmico. E eu digaria para você o seguinte, do ponto de vista cardiometabólico, tem algumas evidências de alguns grupos, inclusive o grupo de pesquisa que eu desenvolvo, sugerindo o seguinte, quando eu pego uma pessoa que está privada de sono, isso é importante, hein? Ela está dormindo pouco, porque nos que estão dormindo normal, isso não é válido do que eu vou falar agora. Então, nas pessoas que estão com curta duração do sono, privando o sono durante a semana, se elas dormem 1 hora e meia a mais, no final de semana, embora isso não compense, estou grifando isso várias vezes, há indícios que ela pode melhorar o controle do açúcar, da pressão e até da progressão das doenças em relação a quem fica dormindo cronicamente menos, né? Nós temos um dado no nosso grupo, nós estudamos aí no estudo ELSA, que é o estudo epidemiológico brasileiro, nós fizemos aquela tomografia de coronária para ver deposição de cálcio nas artérias, que é um marcador de risco.
E nós o comparamos às pessoas que não estendem o sono no final de semana versus a que estendem pelo menos 1h30, que a gente fez uma análise. E a gente fez 2 tomografias no segmento de 5 anos. Onde eu quero chegar com isso? Comparado àquelas pessoas, e todas elas que a gente pegou no início, não tinha nenhuma deposição de cálcio na artéria da coronária. 5 anos depois, o que a gente observou? Naquele grupo que estendia o sono no final de semana, isso já ajustado, porque tem fatores de confusão, né? Ah, mas pode ser pela idade, pode ser que a pessoa tem diabetes, nós ajustamos tudo, tá? Tem métodos estatísticos para isso. Nós notamos que aquela pessoa que estende o sono no final de semana tem menor chance de desenvolver a calcificação, corrigido por uma série de coisas. Uhum. Mas isso só valeu para as pessoas que dormem pouco, porque quando a pessoa dorme muito, aí não fez diferença. Então, aqui seguinte questão, olha, qual que é a mensagem aqui? Eu não estou estimulando aqui, gente, pode dormir pouco e no final de semana vocês compensam. É muito importante tentar manter a regularidade. Mas se a sua realidade impõe uma rotina que seja inadequada durante a semana, sabe aquela coisa? Eu não tenho o ótimo, mas eu posso ter o bom. Compensar um pouco à noite, dependendo da perspectiva, embora não seja totalmente restaurador, pode trazer algum benefício. Aham. Isso é uma pesquisa que está em evolução, tem muita coisa ainda, mas está cada vez mais colocando esse cenário de realidade e como a gente pode fazer para mitigar isso dentro dessa realidade. Acho que esse é um conceito, até eu queria ouvir a Cláudia, o Lúcio sobre isso, e claro, eu posso dar um pouco sobre também da sua parte. Eu posso falar, Lúcio? Claro, Claro, fica à vontade. Bom, você já viu, Leopoldo, que a gente pode ficar aqui horas falando, que a gente Muitas. adora debater esses temas, né? Eu também. Tô Então, adorando. é o seguinte, eu acho que o Luciano ele traz uma questão excelente para a gente debater, e eu vou primeiro dar uma explicação para quem está nos assistindo, e até para o Leopoldo, que, enfim, não é um especialista em sono, é o seguinte, o jet lag social, o que se fala dessa diferença de compensação é que se ele é até 1 hora, não tem problema, mas ele, acima de 1 hora, ele está associado ao desenvolvimento ou agravamento também de várias doenças. Assim, muitas doenças já foram associadas ao jet lag social, por exemplo, de 2 horas. Então, quando você tem essa diferença de compensação, tanto de horário quanto de duração. Agora, o que eu quero dizer é que eu acho que isso é exatamente o que o Luciano está dizendo, que isso acontece não é porque a pessoa dormiu 2 horas a mais e tem esse jet lag de 2 horas, mas é porque o jet lag social é um indicador de irregularidade. Eu acho que isso é bem diferente a gente entender que não é porque a pessoa compensou o sono, não é esse o ponto. O ponto é assim, eu uso como um indicador. Então, a pessoa que tem um jet lag social de 3, 4 horas, eu falo, nossa, essa pessoa tem um padrão no fim de semana muito diferente do padrão dela durante a semana, e isso tem consequências. Mas não é que eu vou dizer para essa pessoa, não durma e fique privada de sono. Não vou dizer, porque se eu disser, hipoteticamente, se eu disser assim, olha, você tem que ficar com jet lag social só de 1 hora. Então, chega no fim de semana, você não pode dormir mais do que X horas para não aumentar o seu jet lag social. Gente, isso não é verdade, não é essa a ideia. A ideia é compense naturalmente o quanto, não force. O importante é não forçar. A pessoa não tem que deitar na cama e dizer eu tenho que dormir. Não, ela não força, mas ela naturalmente pode conseguir compensar, e a gente está usando o jet lag social como um indicador. Eu só vou, antes de fechar aqui, fazer mais uma analogia. A gente também tem uma associação com pessoas vespertinas, com várias questões, várias patologias estão associadas à vespertinidade, ao caráter vespertino. É importante dizer, isso não é porque a pessoa simplesmente é vespertina, ponto, mas é porque ela é vespertina, mas ela tem que acordar às 6 da manhã para ir trabalhar, ela é vespertina, mas ela não pode dormir à 1 da manhã porque ela tem que dormir. Então, ela também está passando por uma série de imposições sociais que não permitem com que ela expresse a necessidade natural do seu organismo. Então, na verdade, o que a gente vê são pessoas que estão sofrendo pressões sociais.
tanto de um lado, no caso do vespertino, como no caso da questão do jet lag social, se a gente falar não durma para não aumentar seu jet lag social. Eu acho que é isso, Luciano, que eu estava tentando responder sobre seu comentário. Não, Eu claro, tá acho muito claro. que Vai lá, uma Lúcio. ideia que fica interessante é que, na verdade, assim, muitas vezes o fim de semana é que a pessoa está dormindo um sono mais natural, respeitando ali as horas de sono. Então, o problema, talvez, do jet lag social não é compensar no fim de semana, mas é o padrão em que ele faz durante a semana. E aí, essa ideia de fazer o que é possível é muito frequente dentro dos distúrbios do sono. Então, muitas vezes a gente tem que respeitar ali todo o contexto do paciente. Então, ele dorme num lugar que o ambiente não é ótimo para ele dormir. A pessoa que dorme ao lado ronca e às vezes a gente tem que lidar com isso. Então, às vezes não tem a condição ideal, a gente tem que realmente fazer o que é possível. Então, melhorar ali a qualidade do sono dentro do contexto de cada paciente. E o Jefferson até comentou que a irregularidade do sono a longo prazo desregula os ritmos circadianos. E é exatamente isso. O problema é a irregularidade. Essa é É. a questão. E o jet lag é um indicador disso. Acho que tem mais uma pergunta aqui sobre ir ao banheiro também. Teve uma pergunta curta que eu vou responder e depois já vou pedir para as últimas palavras, que já estão me avisando que o tempo já está esgotando. Mas Mentira! era sobre o que é normal, quantas vezes ir ao banheiro, né? A gente considera como normal até uma vez, mas é importante ali voltar e conseguir dormir rápido. E quando isso se transforma em um desconforto muito grande, uma dificuldade muito grande para voltar a dormir, ou mais vezes de ir ao banheiro, é um sinal de alerta. Aí a gente tem que saber Aham. exatamente o que está acontecendo. Então, vou pedir as últimas palavras. Pedir, então, ao Luciano para dar suas últimas palavras, o que ele quer deixar aí de mensagem final. Bom, na Semana do Sono, a gente coloca aí que esse importante fase da nossa vida não deve ser menosprezado. Você não perde tempo dormindo, você ganha tempo, né? A gente está roubando sono frequente, com a sensação de que dormir é perda de tempo, o que é um grande engano para todos. Você está preservando o seu cérebro, preservando memória, cognição, sua velocidade de raciocínio, tomada de decisão, o benefício cardiometabólico. Então, esse fenômeno natural tem que ser respeitado. Eu queria agradecer muito, Leopoldo, por ter exposto aqui com muita gentileza, né, e também de forma muito clara o seu padrão de sono. Eu acho que permitiu que a gente debatesse vários pontos importantes para que a gente pudesse agregar valor e desejar a todos aí cada vez mais para respeitar o sono, para que possa buscar dentro de uma realidade, né, Leopoldo? E, Claro, no mais, claro. dentro de uma realidade do seu trabalho, das suas É. demandas, tentar respeitar e adaptar para que você possa minimizar o impacto dos distúrbios do sono nesse cenário. E, no mais, dedicar muito sucesso ao Leopoldo nessa carreira dele brilhante e também essa peça aí que está sendo divulgada Muito no obrigado. Brasil inteiro, para que tenha muito sucesso e, de preferência, dormindo bem, para aquelas falas ficarem perfeitas, como eu tenho certeza que são. Cláudia? Eu quero agradecer também à Academia Brasileira de Sono por ter organizado isso, ao Lúcio, Luciano, Leopoldo. Parece que só eu que não tenho L no início do nome. Eu me senti quase da minha família, que também é assim. Não, mas é Cláudia. É Tem um L no Cláudia, segundo. pois Cláudia, tá na é. segunda. Mas quero agradecer muito, eu acho que é muito importante a gente poder fazer isso, e a contribuição do Leopoldo é enorme, porque, de fato, ele coloca algo real e que pode ser utilizado não só para ele, mas para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente poder discutir. Eu acho muito importante a gente estar fazendo isso, então agradeço muito, Leopoldo, peço para você falar mais da peça, o nome da peça, onde que a gente vai ver a peça, um pouco, faça uma propaganda, por favor. E queria, então, agradecer. Queria só terminar dizendo o seguinte: eu acho que o nosso trabalho vai estar, pelo menos, perto de estar concluído quando toda a população conseguir entender que o sono ele faz parte dessa tríade que é tão importante, que é a alimentação, a atividade física, para a gente ter uma saúde adequada. Então, é uma tríade. O sono ele tem que estar lá. A gente não pode simplesmente pensar tanto em atividade física, em alimentação saudável e deixar de lado e menosprezar o sono. Então, Aham. é essa a briga e a luta que nós travamos todos os dias. Muito obrigada.
Agora claro. você, Leopoldo, e realmente com esse espaço para você fazer toda a Não, divulgação que é, quiser. e falar sobre o sono, eu acho que é incrível, assim, eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais esclarecedor ficam muitas coisas a respeito do cuidado que a gente tem que ter, né? Eu fui descobrir essa questão em função da minha angina, né? Que o médico, o doutor Alexandre, me fala, está muito relacionado ao sono. Foi quando eu me alertei para como a gente precisa cuidar do sono, que ele reflete na saúde. Então, isso tudo que a gente está discutindo aqui é muito, muito legal, muito produtivo para mim, né? Tenho certeza que para todo mundo. Enfim, quero agradecer vocês e dizer que eu estou viajando pelo Brasil com um musical, chama-se Tom Jobim o Musical. Então, a gente vai É fazer isso. Goiânia, Brasília, BH, Porto Alegre, Curitiba e volta para São Paulo em junho. Legal. Junto com isso, eu faço um espetáculo que é o Menino Maluquinho. Eu alterno os dois. O Menino Maluquinho está viajando pelo interior de São Paulo, com a Companhia Naval de Ícaros, que é um pessoal que faz um trabalho incrível voltado para adolescência e para criança. E que foi um prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre isso. Realmente, foi muito gostoso. Muito obrigado, Luciano, Cláudia, Lúcio. Legal. Foi realmente muito esclarecedor. Bom, obrigado. Foi realmente foi uma experiência diferente. A gente nunca tinha feito isso com a presença de alguém que não fosse especialista e foi muito enriquecedor mesmo ouvir a visão ali, você como um representante aí, uma voz dando voz realmente ao povo e que é realmente por quem a gente está aqui. E, bom, agradeço, Luciano, Cláudia, eu acho que foi excelente. A gente conseguiu aí alinhar realmente todos os assuntos. E o Leopoldo ajudou muito porque a história dele era muito ilustrativa aí com tudo que a gente tinha pensado em trazer de informação. Então, eu encerro agradecendo todo mundo que assistiu e lembrando que ao longo da semana a gente ainda tem outras lives, então até quinta-feira, se não me engano, sempre no mesmo horário, às 20 horas. Então é só seguir a ABS, Cabeçono, e checar também dentro do nosso site, existe um site, semanadosono.com.br, que tem toda a programação com todas as atividades. E quem for ao teatro, lembra de ir para casa para dormir cedo aí, depois, assim que o espetáculo terminar. Boa noite para Boa noite, todos. pessoal. Literalmente, Tchau, boa tchau. noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.